Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iríamos fazer nossa aula ao vivo, mas pela baixa adesão na aula no horário correto, eu vou novamente colocar as aulas dessa forma. Lanço lá no YouTube e compartilho com vocês o link que vocês assistem. Hoje nós tivemos esse contratempo por desencontro, mas a partir da semana que vem eu já informei alguns alunos como nós vamos fazer. Eu vou colocar a aula gravada dessa forma e no segundo tempo de aula eu vou estar ao vivo pelo Zoom e ao mesmo tempo estarei pelo WhatsApp, porque eu consigo usar as duas plataformas que eu acesso pelo computador. Então é o seguinte, primeiro tempo de aula vocês vão assistir a aula, tentar fazer os exercícios ou guardar suas dúvidas, pode começar a enviar as dúvidas pelo WhatsApp, sem problema nenhum, mas no segundo tempo de aula, no caso de vocês a partir de 8h10, eu vou estar ao vivo no aplicativo, na plataforma do Zoom. Vocês querendo tirar alguma dúvida ao vivo, pode tirar por lá ou então enviar sem problema nenhum pelo WhatsApp, tá bom? Hoje nós vamos começar a falar sobre os regimes totalitários. Regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX e baseavam-se no totalitarismo, um sistema político fundamentado no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Dentro do sistema totalitarista, o líder ou partido político detém amplos poderes sobre a vida pública e privada e assim representam o Estado. Seria uma pessoa com poder soberano sobre todo o Estado. Aqui, como surgiu o totalitarismo? O auge do totalitarismo aconteceu nas décadas de 20 e 30 na Europa. E o surgimento desse sistema político está diretamente relacionado com as consequências do pós-guerra. Nós falamos na Primeira Guerra Mundial, quando nós citamos o Tratado de Versalhes, lá no final, que a Alemanha foi condenada a várias punições, que ficou com o seu regime militar afetado, com o seu regime econômico afetado, ela teve que dar algumas indenizações para os países afetados, ela teve que devolver Alsácia e Lorena para a França, nós falamos sobre isso tudo. Então, nesses países que eles estavam já combalidos pelo fim da guerra, devastados, e ainda perdeu várias concessões financeiras, militares, eles começaram a ficar num sistema depressivo de governo. Então, nesses momentos, surgem sempre os salvadores da pátria. Nós vivemos isso nos dias atuais em alguns países, nós vemos que muitas das vezes não dá certo. E esses regimes, quando se levantam, eles levantam com um poder de populista muito grande, só que no fundo eles deixam extremamente disponível à população a revolta, o poder do ódio. Eles tentam sempre combater através de brigas. Nós vamos ver algumas características desse regime. Característica do totalitarismo. Culto ao líder, o líder se torna um poder supremo e ele é venerado por todos. Censura, os meios de comunicação não podiam emitir opiniões que não fossem aprovadas pelo governo. Olha só, começa a censurar os meios de comunicação. Hoje se torna mais difícil na maioria dos países acontecer esse tipo de censura pela disponibilidade da internet. Sempre vai ter alguém quebrando essa censura. Mas nós vemos em alguns países algumas situações semelhantes. Supressão dos partidos políticos. Nos 3 regimes somente existiu o partido do governo. Então os outros partidos são extinguidos. Ficam somente os partidos do líder máximo. Criação de inimigos internos ou externos. A retórica totalitária criava inimigos internos e externos. E o combate a esses grupos justificava a tomada de medidas extremamente autoritárias. Como assim? Quem fosse contra o regime era extremamente punido. Então nós vimos isso lá quando estudamos a Revolução Russa. Vocês vão ver isso novamente quando nós estudamos a ditadura aqui no Brasil e estão vendo agora quando nós estamos estudando os regimes totalitaristas. Nós vamos falar especificamente agora do fascismo e do nazismo. Regimes totalitários na Europa. Como já mencionado, a Europa teve 3 grandes totalitários. O fascismo, que foi lá na Itália, o nazismo, que foi na Alemanha, e o stalinismo, que foi na Rússia, lá na União Soviética, e nós já falamos sobre ele há 2 aulas atrás. Os 2 primeiros estavam alinhados à extrema-direita e o terceiro estava alinhado à extrema-esquerda. Uma coisa boa a se ressaltar: um partido, quando ele é extremamente totalitário, não quer dizer que ele seja de esquerda ou de direita. Ele é de uma ideologia extrema, não importa o lado, e ele vai ele chega a ponto tão extremo que ele acaba com os partidos opostos, entenderam? Nesse trecho do texto faremos o destaque de algumas informações. Vamos lá.
Vamos começar sobre o fascismo. O fascismo foi o primeiro movimento totalitário a ser implantado na Europa. Ocuparam o poder da Itália em 1922, quando Benito Mussolini foi nomeado primeiro-ministro após a realização da Marcha sobre Roma. O fascismo, por sua vez, surgiu em 1919, quando foi fundado os grupos italianos de combate. A ascensão de Mussolini ao poder aconteceu em um contexto de crise política e econômica na Itália e de crescimento do comunismo no país. Olha só, novamente o que eu falei um tempinho atrás. Esses partidos eles surgem num momento de extrema crise, como se fossem os salvadores da situação. E nós vemos que eles se apegam a isso, a fraqueza emocional que a população já se encontra, por causa de uma grande crise, e eles se apegam a isso para deixar o povo meio que não é necessariamente fanático, vamos dizer, apegado a essa ideia. É como se fosse uma última salvação. E quando ela começa no princípio a dar certo, eles são venerados extremamente. Assim, no começo da década de 20, as forças fascistas começaram a agir violentamente contra grupos, no caso de grupos opostos às suas ideias. O rei italiano acabou nomeando Benito Mussolini como primeiro-ministro em 1922. Em 1925, Benito Mussolini autoproclamou-se ditador da Itália e consolidou o sistema totalitário na Itália. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nazismo. Desculpa, gente. O nazismo surgiu na Alemanha em 1919 com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Adolf Hitler foi um dos primeiros membros do partido e, com o passar do tempo, tornou-se líder do partido. Atribuiu-se o crescimento de Hitler nos quadros do nazismo como resultado de sua capacidade de mobilizar multidões a partir de sua capacidade retórica. O nazismo ganhou força na Alemanha ao longo da década de 1920 e o fortalecimento deste partido está relacionado com a derrota do país na Primeira Guerra Mundial. Como eu falei lá atrás, sobre as sanções que eles sofreram através do Tratado de Versalhes. Foram punidos militarmente, ficaram com seus exércitos limitados de quantitativo e fabricação de armamentos bélicos. Eles ficaram com suas economias limitadas. Muitos países pararam de comprar e vender para a Alemanha. Então eles sofreram punições devastadoras. A derrota espalhou uma sensação de que o país havia sido vítima de um complô que forçou a rendição dos alemães. Além disso, a opinião da sociedade alemã era de que o país tinha sido humilhado com os termos do Tratado de Versalhes. Nós estamos vendo aqui que a população alemã ela se sentiu traída pelo resto do mundo, vamos dizer assim, e se sentiu humilhada pelas sanções. Somente eles foram dados como culpados no Tratado de Versalhes. E foi realmente um tratado que já chegou decidido o que iria ser feito. A Alemanha não teve nem como combater isso. Ela era culpada, ela criou uma sensação de guerra antes desse período, então eles foram dados como culpados e foram extremamente punidos. Novamente falo sobre Alsácia e Lorena, lembra que eu falei lá no período pré-Primeira Guerra, que teve aquele combate lá na Alsácia e Lorena, eles tomaram essa região que era de extrema importância na França, e depois teve que ter essa região devolvida. Aqui eu coloquei uma foto, para vocês terem noção, deixa eu voltar ela aqui. Aqui é uma saudação nazista, tá vendo? O famoso Heil Hitler. Então eles se apegam a esse fanatismo do povo. Primeiro, eles se apegam à carência do povo de um bom líder, que o país estava em extrema crise. Depois disso, se apegam a isso e começam a combater quem é contra. Quem é contra é punido imediatamente. E a partir daí a população ela tem duas vertentes. O apego pela carência da época e pelo que eles conseguiram levantar economicamente o país. E a segunda fase é o medo. O medo de se revoltar contra ele. Galera, eu fiz essa aqui na correria hoje para vocês, porque iria ser ao vivo. Espero que dê para vocês tirarem algumas dúvidas. Qualquer coisa, como tivemos esse problema, vocês podem tirar dúvida durante o dia comigo, tá bom? Conto com vocês e semana que vem estaremos juntos novamente, tá? Um abraço a todos e se cuidem.